O futebol é um esporte onde tudo pode mudar em questão de segundos, ou até mesmo minutos, horas, qualquer espaço de tempo que você definir. O Real Madrid era tido como uma das principais referências, e se não a principal, em relação ao futebol jogado do mundo, passou a se desvalorizar após uma eliminação para o City. Mas não podemos dizer que foi uma eliminação qualquer. A equipe de Pep Guardiola simplesmente colocou o Real Madrid na roda, surpreendendo muita gente que até achava que no Etihad Stadium o jogo seria equiparado, e que os coringas do Ancelotti fariam diferença contra o City. E a gente sabe na realidade que com 15 minutos de jogo, o Real Madrid tinha menos passes trocados do que minutos da partida, pois em 15 minutos o Real Madrid tinha tocado apenas 13 vezes na bola, enquanto o Manchester City já tinha mais de 150. A estatística chega a ser bizarra, mas é uma grande verdade que o Real vai precisar se reerguer perante esse cenário. Florentino Pérez, o principal mandatário do Real Madrid e um cara que há muito tempo dá o sangue pelo clube, fazendo de tudo tanto nas finanças quanto em contratações e até mesmo na motivação de jogadores, ficou abismado com a diferença de futebol apontado entre Manchester City e Real. A equipe madrilenha até pensou em engatar uma reação no início do segundo tempo, mas durante o restante da partida, o City achou o terceiro gol, ainda perdeu oportunidades e no finzinho do jogo contou com o quarto gol de Julián Álvares para destinar o fim do jogo. É uma grande realidade que uma equipe, por maior que seja e mais forte que seja, quando recebe um resultado acachapante dessa maneira, precisa se reerguer para passar por cima disso. E para Florentino Pérez, a derrota foi um atestado crasso de que o Real Madrid precisa agir. E é por isso que você vai ver hoje o que o Real Madrid vai fazer a partir de agora. E provavelmente vai tirar nomes que há muito tempo são consolidados no clube. Dentre eles, Carlo Ancelotti e Karim Benzema. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos direto ao ponto. Conseguimos cada vez mais inscritos pra cá. E cada um que vem pra fazer parte da família é uma comemoração a mais pra mim. O dia 17 de maio de 2023 não será esquecido tão cedo, quando o Manchester City atropelou o Real por 4-0 e chegou à segunda final da Champions League na história. A equipe de Pep Guardiola não deixou Ancelotti nem chegar perto. Bernardo Silva, com 2 gols no primeiro tempo, foi o grande nome da partida no Etihad Stadium. Militão contra e Álvares fecharam o placar. Pressionado pelo City durante boa parte do jogo, o Real Madrid não conseguiu mostrar qualquer reação. Com 1-1 no jogo de ida, o time inglês fechou o placar agregado em 5-1 e chegou à sua segunda final de Champions League em toda a sua história. Na decisão, o City irá encarar a Inter de Milão. O confronto será disputado no dia 10 de junho em Istambul, na Turquia, às 4 horas de Brasília. O City começou a partida pressionando e encurralando o Real, e apesar da pressão nos primeiros 20 minutos de jogo, o City só não saiu na frente graças a Courtois. O goleiro belga, no entanto, nada pôde fazer quando Bernardo começou a abrir a porteira e fazer os seus gols. Desde então foi um massacre. O time inglês, mesmo vivendo seu pior momento em certa parte da partida, conseguiu se reerguer e fazer o merecimento do favoritismo. Os apostadores que colocavam o Real Madrid realmente como uma equipe que não era favorita estavam completamente certos. Muita gente esperava o gol do Erling Haaland, o Haalandinho, mas esse gol não surgiu. E mesmo que o norueguês devesse futebol de certa forma e não conseguisse emplacar os seus gols, o restante do coletivo do City, muito forte, treinado pelo Carication, fez total diferença para que no fim a equipe dos Sky Blues e os Tubarões conseguissem passar adiante. O Real Madrid foi de certa forma uma presa fácil, e Vinícius Júnior, o Vini Malvadeza, que vem fazendo de tudo na temporada, acabou não sendo tão acionado, o que foi determinante para o resultado final. Com o meio campo bastante apagado e uma decisão de Ancelotti que acabou comprometendo, quando ele tirou o Rudiger, colocou no banco e colocou o Éder Militão no lugar, a equipe do Real Madrid sentiu demais. E a meiuca não foi suficiente para combater os coringas do City. O resultado chocou muitos do mundo da bola, pois mesmo que a galera soubesse que no papel o City era uma equipe melhor, havia um consenso geral de que o Real Madrid sempre pesa a camisa em Champions, e há uma mística diferente de que o Real nunca está morto. Porém, quando o futebol falta muito, nem mesmo a mística da camisa pesada é suficiente para você. E é por isso que Florentino Pérez vai atrás do mercado para trazer grandes jogadores que possam fazer a diferença. O principal setor que Florentino quer mudar é o do meio campo. Provavelmente nomes como Toni Kroos podem sair no meio da temporada, e o próprio atual jogador do Borussia Dortmund, craque da equipe alemã Jude Bellingham, é o principal nome cotado para já ingressar no Real na próxima janela. O inglês certamente tem um trato técnico incrível e vem se mostrado de alto patamar. A lateral também pode ser ajustada, quando eles irão atrás de Alphonso Davies, canadense que fez uma boa Copa do Mundo, tem grandes atuações com o Bayern de Munique e fará de tudo para entrar na equipe madrilenha com toda certeza. Outro ponto que também vai ser modificado certamente será a presença de Karim Benzema. O jogador que até a temporada passada era o melhor jogador do mundo não vem fazendo uma temporada tão convincente para aqueles que colocaram mais expectativas do Karim.
e o francês tem tudo para sair. O barbudão já via a idade passar, e ele sabe muito bem que Florentino Pérez é muito criterioso quanto à idade, e provavelmente vai sair até mesmo passe livre nessa próxima janela de transferências. A grande dúvida será em relação ao setor do ataque. Muita gente afirma que o Real vai atrás desesperadamente de Erling Haaland para tentar tirar o jogador do City, pois sabemos bem que o ultimato de Florentino foi afirmar que não tem mais interesse em Mbappé, pois ele acabaria compondo a mesma função tática e técnica do Vini Júnior, e o Florentino se vê muito satisfeito com o Vini no Real. Muitos comentaristas brasileiros e até principalmente europeus foram para cima do Vini, afirmando que ele e outros nomes como Rodrigo não foram suficientes e jogaram muito mal, até de certa forma desmerecendo a temporada. Sabemos que Vini agora não será o melhor jogador do mundo, mas não dá para descredibilizar tudo que ele fez, pois se não fosse por ele, nem mesmo nas oitavas de final, a equipe do Real teria conseguido passar. Há muitas coisas a serem feitas, mas também não há um cenário de terra arrasada no Real. Com certeza a equipe que tentará se reerguer, ou nem mesmo se reerguer, tentará apenas o feijão com arroz, vai conseguir galgar pedra sobre pedra uma coisa muito importante, o seu recomeço. Quando o Cristiano Ronaldo saiu, muita gente colocava o Real Madrid como um zero à esquerda no futebol mundial, e que só disputaria campeonato espanhol. As eliminações para Ajax e Manchester City respectivamente lá atrás, nas duas primeiras temporadas com o Cristiano Ronaldo fora, fizeram muita gente subestimar o Real, mas o gigante provou que nunca está morto, e com certeza não será agora que o Real Madrid irá morrer. Mas você achou que eu esqueceria de Carlo Ancelotti? Eu não esqueci não, hein? O treinador italiano também foi ameaçado de sair do cargo justamente pelo Real Madrid nessa temporada só ter a possibilidade de conquistar a Copa do Rei, que já ganhou. Batendo o Osasuna na Copa do Rei, a equipe ficou de fora da briga pelo título da La Liga, vendo o Barcelona ser campeão antecipado e não conseguirá a Champions League. Ficou um gosto de temporada muito decepcionante e Florentino Pérez reverá a possibilidade de Ancelotti ficar. Caso contrário, o treinador italiano sairá nessa temporada. E para você que espera ver o Carlo Ancelotti na seleção brasileira, as notícias não são tão boas assim em relação a ele. O treinador se mostra muito confortável no Real e provavelmente não vai querer sair daí. Só irá sair mesmo em situação que o Real não quiser mais ele. Mas e aí, se você fosse o Real Madrid, ou mesmo o Florentino Pérez, o que você faria para mudar essa barca da equipe? Trocaria tudo, corrigiria algumas peças ou deixaria tudo da forma como tá? Deixa aqui nos comentários e conta pra mim. A realidade é que falta de aviso não foi. O Manchester City por muito tempo galgou passo a passo a sua caminhada e conseguiu ficar cada vez mais forte à medida que o tempo passou. As eliminações doloridas e perdas de Champions League fizeram o City ficar cada vez mais forte. E na até então final antecipada da Champions League não deu nem pro gosto. O Real Madrid foi engolido pelos Citizens, que passaram o trator de uma maneira assustadoramente humilhante. O Real Madrid simplesmente levou 4 gols dos Citizens, num massacre sem fim comandado por Bernardo Silva 2 vezes, quem diria gol contra do Éder Militão e mais um gol do argentino Julián Álvares para fechar o caixão. O Manchester City foi crescendo cada vez mais no cenário europeu, e muita gente não se cuidou até o ponto de ver os Citizens engolindo o Real. E a máquina Citizen conseguiu neutralizar um dos principais jogadores do planeta. Ele é simplesmente Vinícius Júnior. Simplesmente Vinícius Júnior foi parado pela máquina de marcação e de ofensividade dos Citizens. Mas isso não impediu que os jogadores do City falassem bem do Real Madrid e principalmente do nosso jogador brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos entender passo a passo. A máquina Citizen simplesmente engoliu o principal time da Europa. Isso, claro, em questão de grandeza e importância. Muita gente chegou a falar, inclusive, o fato de que Pep Guardiola estaria tramando uma arapuca para tentar tirar o Real Madrid de mais uma final, o que seria a 15ª Champions League, e deu adeus. Os madrilenhos não viram a cor da bola e os Citizens foram responsáveis por uma goleada cachapante. Desde o início do jogo lá no Bernabéu, o City mostrou para que tinha vindo, e o Real Madrid, mesmo que tivesse tentado, não conseguiu mostrar a força mediante uma equipe imparável. A grande realidade é que o Manchester City chegou no seu topo e nada mais impede o time de ganhar a sua primeira Champions League, exceto uma equipe, a Inter de Milão. O time que foi passando e galgando passo a passo a sua redenção, conseguiu tirar o próprio Milan na semifinal, e é a equipe que vai tentar encarar os Citizens. A grande questão é que, na realidade, os francos favoritos serão os Citizens, que tem tudo para conseguir a sua primeira Champions League de toda a história. Do goleiro ao atacante, a equipe foi muito superior ao Real, e isso não impediu que os principais jornais do mundo reagissem a tamanho feito. O Daily Mail ressaltou a qualidade Citizen e o fato de mais uma equipe inglesa conseguir uma final de Champions. A última vez que isso havia acontecido justamente foi o City contra o Chelsea, quando duas equipes enfrentaram a final e os Blues foram campeões.
Além disso também, só havia acontecido esse cenário de um inglês chegar a uma final no ano de 2019, quando tivemos novamente uma final inglesa, entre o Tottenham vs o Liverpool que os Reds venceram. Agora é uma grande realidade que, convenhamos, vai ser muito difícil que a equipe de Lautaro Martinez e companhia pare os Citizens pela primeira vez. Após o fim do jogo, obviamente extasiados, os jogadores do City deram coletiva, até mesmo o treinador Pep Guardiola, que não escondeu a emoção de conseguir chegar em mais uma final com um trabalho extremamente competente que só ele sabe fazer. Chegamos em mais uma. Todos aqueles que estão envolvidos no projeto são muito competentes e mostraram o motivo de serem tão valorosos. O Manchester City chega em mais uma final de Champions League e eu fico muito feliz pelos meus atletas e companheiros. Hoje somos cada vez mais vitoriosos e sortudos de estarmos presenciando tamanha história. Kevin De Bruyne também falou após o fim da partida. Não escondeu a êxtase de estar em uma segunda final de Champions League, afinal de contas já havia chegado quando foi vice em 2021. Mas agora deixou muito claro que não quer deixar a taça escapar. Temos que parabenizar todos os nossos companheiros, pois eles foram magníficos. Também temos um adendo importante, enaltecer o Real Madrid, que foi um grande time para chegar até aqui, com grandes jogadores que foram extremamente importantes para que as coisas dessem certo novamente. A equipe foi grandiosa, e isso se deve a um trabalho que vai desde o goleiro até o treinador. Um plantel impecável que, juntamente com o nosso, fez história mais uma vez. Esse é o KDB, o De Bruyne que é humilde demais. Humildade também vai para Kyle Walker, que foi um dos jogadores que mais deu a resenha com Vini Jr. naquela partida de ida, quando chegou a abraçá-lo. E dessa vez o Kyle Walker não poupou a palavra. Estamos extremamente satisfeitos em chegarmos até aqui. Com certeza é um feito e tanto para lembrarmos para sempre. Mas também não podemos esquecer tantos e tantos jogadores que estavam do lado de lá que também mereceram estar na final. Cito por exemplo o brasileiro Vinícius Júnior, que em várias fases ajudou o Real Madrid a chegar onde está. Provavelmente sem ele, a equipe não estaria onde está até aqui e talvez nem estaria disputando a semifinal. Desde já, parabéns para o Real por chegar até aqui, e agora iremos comemorar. Faltou para o Real Madrid a destreza e a competência necessária para que chegasse a bater de frente com o City, que era uma equipe até então mais forte no papel, e continua sendo. Mas é uma grande verdade que agora para o Real Madrid, a temporada meio que de certa forma acabou. Só restam alguns jogos da La Liga que já foi conquistada pelo Barcelona, e provavelmente teremos uma nova identidade na seleção brasileira. De repente poderemos ter Carlo Ancelotti treinando o nosso barco, e quem sabe saindo do Real Madrid. Ou será que não? O que você acha? Acha que a final já tá ganha e que o Manchester City já ganhou a Champions League? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.